Foi a própria Polícia Federal, a Stasi de Alexandre de Moraes, que disse que o presidente falsificou um cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos, que falsificaram uma entrada do seu assessor internacional, Felipe Martins, que ficou 6 meses preso injustamente. O delegado Fábio Schor, que comanda as investigações desses inquéritos inconstitucionais, comanda todas as ordens inconstitucionais do Alexandre de Moraes, passou as suas últimas férias na Disney e, coincidentemente, estava nos Estados Unidos quando foi editado o passaporte de Felipe Martins. O meu repúdio para com a prisão do general Braga Neto, uma investigação que já foi acabada, já foi finalizada, o relatório já foi confeccionado pela Polícia Federal e ele foi preso por obstruir as investigações. Pelo amor de Deus, um comandante do Exército inepto, né, general Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo. A gente tem aqui um governo de pessoas que não têm compromisso com os interesses do povo brasileiro. Bom dia a todos. Acho que aqui todos nós temos o mesmo espírito e o que a gente está vendo no mundo agora é uma mudança muito grande, né? O governo Trump já está mandando vários recados, cada vez de maneira mais direta, com relação ao fim do padrão dólar. Começou a citar o Brasil. O Brasil, se o governo Lula não tomar tendência, vai ter problemas com os Estados Unidos, eu acredito, porque ele não é muito acostumado a seguir uma linha pragmática, e mesmo depois da eleição do Trump, a gente pôde ver a primeira-dama falando o que falou para o Elon Musk, o principal conselheiro do Trump nesse momento, Paulo Teixeira, Haddad falando que o dia acordou nebuloso, enfim, a gente tem aqui um governo de pessoas que não têm compromisso com os interesses do povo brasileiro. E não foi o presidente Bolsonaro que colocou os Estados Unidos no meio disso tudo. Foi a própria Polícia Federal, a Stasi de Alexandre de Moraes, que disse que o presidente falsificou um cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos, que falsificaram uma entrada do seu assessor internacional, Felipe Martins, que ficou 6 meses preso injustamente. Hoje em dia, toda semana tem que ir no tribunal para assinar um documento para dizer que está ali pela região de Curitiba e Ponta Grossa. Foram eles que atraíram os Estados Unidos para dentro desse problema. E graças a Deus a gente está tendo uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais íntima. O seu chanceler é Marco Rubio, uma pessoa que é descendente de cubanos, acabou de nomear outra pessoa, Rick Renel, para tomar conta de Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Vamos ver se ele também não vai ter uma atenção especial com outros países, talvez para com o Brasil. Então a gente está vendo aí pela primeira vez, né, o fim do conforto de Lula para apoiar publicamente o Hamas. É o líder internacional que mais fala a favor do Hamas. O Trump, uma das primeiras coisas que ele fez foi pedir a soltura imediata dos reféns, senão a questão ali do Oriente Médio, né, o Hamas vai sofrer o inferno na Terra. Então, realmente, a gente tem uma mudança internacional, não só na política americana, mas uma vibração que está chegando nos outros locais também. A Argentina tem o Milei, na Hungria tem o Vítor Orbán, o Santiago Penha vai estar também do Paraguai agora na ascensão do Trump, na posse dele. Então, a gente está no momento de inflexão. Todos sabemos que as autoridades de Brasília gostam de passar férias na Disney. O delegado Fábio Schor, que comanda as investigações desses inquéritos inconstitucionais, comanda todas as ordens inconstitucionais do Alexandre de Moraes, passou as suas últimas férias na Disney e, coincidentemente, estava nos Estados Unidos quando foi editado o passaporte de Felipe Martins, que quando inseriram falsamente a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, ele estava com um passaporte outro e não o seu passaporte atual. Então tem muita coisa a ser investigada e pela primeira vez a gente vai ter a oportunidade de passar essa história a limpo. Então todos nós aqui estamos juntos nesse mesmo espírito, provavelmente esperando que o Trump fará o perdão do pessoal do 6 de janeiro lá. Seria interessante, 6 de janeiro lá e 8 de janeiro aqui. Então seria interessante que a gente também virasse essa página. Tem vários parlamentares aqui ao meu redor que são protagonistas e são autores de projetos de anistia. A gente não quer um benefício a pessoas, né, que cometeram crimes contra a democracia. Não. É justamente por não ter havido uma tentativa de golpe. A gente está falando, queremos virar essa página da história. Queremos discutir aqui reforma tributária, saneamento básico, hospital, escola. Eu acho que resume muito, finalizando, a entrevista que a deputada Bia Kicis deu para a CNN recentemente. A gente fala de golpe, que não teve um tiro, que não teve uma arma apreendida. Enquanto isso, os assuntos de interesse nacional estão passando ao lado. Finalizo aqui só falando do meu repúdio para com a prisão do general Braga Neto. Uma investigação que já foi acabada, já foi finalizada, o relatório já foi confeccionado pela Polícia Federal e ele foi preso por obstruir as investigações. Pelo amor de Deus, um comandante do Exército inepto, né, general Tomás, inútil,
poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo, tá? Acusam nós de crimes, como o Marcel Van Hatten falou na Comissão de Relações Exteriores recentemente, que o Marcel Van Hatten, na cara deles, repete as falas que embasam esses inquéritos todos, seria motivo para a prisão de um parlamentar, e não prendem, porque sabem que crimes contra a honra não são suficientes para decretar a prisão de parlamentar. Eu atento aqui aos meus colegas parlamentares que existe uma estratégia jurídica que pode ser usada contra nós para acabar com a direita nas próximas eleições. A novidade de condenar parlamentares por crimes contra a honra gera inelegibilidade enquanto perdurarem os efeitos da sentença. Então, no meu caso, tenho, por exemplo, um processo aqui que a deputada Tabata Amaral está me demandando, devido à discussão do projeto de lei dos absorventes. Trocamos farpas na internet, ela está me processando. O processo está pronto para julgamento, mas ainda não foi, não sei por quê. Se esse processo for julgado em junho ou julho de 2026, por mais que eu possa sofrer uma condenação ínfima de 3 meses, uma detenção de 3 meses, que vai ser convertida numa cesta básica, numa prestação à comunidade, durante esses 3 meses, se abarcar outubro de 2026, eu estarei inelegível. Essa teoria está sendo construída nos tribunais para tentar esmagar Eduardo Bolsonaro, General Girão, Bia Kicis, Gustavo Gayer, dentre outros aqui, que somos os mais vocais dessa casa, para, de repente, tirar. Vamos deixando aí o seu comentário, que eu vou virar a página aqui, e tem mais giro para nós aqui. Se inscreva no canal e deixe aí o seu comentário sobre tudo isso que está acontecendo, gente. Vamos lá, vamos deixando aí os comentários e mais um giro agora bem interessante para nós. Dá uma olhada aqui. Senador na tela. Olha o que virou a Rede Globo, a emissora Rede Globo. A emissora que é uma das maiores do mundo, passando essa vergonha todo dia em rede nacional, com esses jornalistas militantes como a Daniele Lima. Presta atenção nessa fala dela aqui, o tanto que a Globo já não esconde mais a parcialidade com esse governo do Lula. Só passando pano o tempo inteiro. Olha o nível disso aqui, presta atenção. O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos. Né? Presta atenção nela. O que está acontecendo no Brasil? A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva. Né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto a capacidade de você arrecadar impostos é baixa. Então não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo, não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos. Então, acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Bom, falando sobre dólar, olha, você viu a revolta dela de não aceitar que o país está em crise, está com inflação. Uma jornalista deveria ser, imparcial, está totalmente parcial a favor do governo. Cadê a independência? Aí sabe por que eles querem tanto regulamentar as redes sociais? Porque a gente vem cá e escancara para vocês. Inclusive, não é só ela, não. Olha isso aqui. Presta atenção nessa aqui também. Essa aqui é a maior de todas, que é a rainha do passapano. Olha isso aqui, ó. Não tem esse... Precisa fazer a gestão dos seus clientes? Use a solução flexível de CRM da Monday.com para gerenciar todos. Não tem esse fim de mundo que o mercado está vendo. O que tem de preocupante? A inflação está alta, mas para isso está sendo feito um pacote fiscal e está sendo feito um choque de juros. Um choque de juros 1%, começa a gaguejar, mais 2% até 19 de março. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, não tem buscar explicação para o mercado quando ele está num momento em que ele simplesmente tem o objetivo de elevar o dólar ou elevar a taxa de juros futuro. Quero mostrar para ela isso aqui, ó. Mira Leitão, marca ela aí, gente. Olha isso aqui. Nem picanha, nem carne, nem frango, nem cervejinha, nem ovos e nem café. Inflação dispara em todo o Brasil e isola a promessa de Lula. Vocês vão falar, não, Mira Leitão? A inflação você não vai mostrar. Pode desligar, pode desligar.
Deixa eu dar esse recado aqui para a Mira Leitão, para Daniela Lima. Isso aqui vocês não mostram, não? Tem que esfregar na cara de vocês. Você sabe por que eles querem tanto regulamentar as redes sociais e deixar só a imprensa divulgar? Por causa disso aqui, porque vai passar pano. Aqui não, aqui a gente mostra a realidade para vocês. Por isso que eu peço para vocês compartilhar esse vídeo. Quem ainda me acompanha no meu canal no YouTube, vai seguir no meu canal no YouTube aqui, compartilha o vídeo, que eu vou fazer vídeo todo dia aqui para mostrar o desgoverno que é o Lula hoje, viu? Vamos para cima, tamo junto. Enquanto eu estava andando do meu gabinete até essa tribuna, o dólar subiu nada menos do que 3 centavos. Um período de aproximadamente 10 minutos, o dólar subiu 3 centavos. Então eu peço, nesses 7 minutos da minha fala, que registrem o quanto o dólar vale agora, para nós sabermos o quanto mais pobres e destruídos estaremos ao final da minha fala. Porque, afinal de contas, é só o Lula abrir a boca que parece que o Brasil entra num acelerado processo de destruição. Meus queridos amigos, R$ 6,31. Olha o que é curioso. Hoje de manhã, Cabo Gilberto, foi feito o dólar do Lula, o real do Lula, hoje de manhã. Quando ele foi impresso hoje de manhã, o que já era um número estrondoso, foi impresso com o valor de R$ 6,20. Hoje de manhã, nesse exato momento, ele já está a R$ 6,31. Eu nunca imaginei que isso sequer poderia ser possível, mas nós estamos enfrentando o colapso da economia brasileira. Apenas hoje, a Bolsa de Valores do Brasil perdeu 3% do seu valor. No último ano, 10%. O nosso dinheiro, debaixo do governo, dessa organização criminosa, que foi retirado da cadeia e colocado na presidência, em apenas um ano, o nosso dinheiro perdeu 30% do valor. 30%. Enquanto isso, a Argentina decolando. Aqueles que consideravam investir no Brasil estão todos indo agora para o governo do fascista Milei. Meus amigos, eu acho que nós chegamos numa situação onde, se houver algum resquício de amor pelo país no coração do Lula, ele deveria hoje mesmo pedir renúncia. A única salvação que o Brasil tem agora é a imediata renúncia do ladrão que foi colocado na presidência. Nós tivemos um leve alento ontem. Me deu até um pouquinho de esperança. E pensei que talvez o dólar fosse voltar a cair e a destruição se desaceleraria. Quando o Haddad disse que entraria de férias. O Haddad disse ontem, meus amigos, a economia está sendo destruída, o dólar sendo desvalorizado, o dinheiro do brasileiro não vale mais nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar férias. E vai o Haddad para tirar as suas férias. Enquanto tudo isso acontece, o governo solta bilhões em emendas para comprar o voto, para aprovar um pacote de corte fiscal que nem sequer arranha a superfície do problema. E sabe como que é a definição de tiro que saiu pela culatra? Quando todos os investidores internacionais, quando o mercado espera algum esboço de reação para mostrar que é o mínimo de responsabilidade fiscal, o governo apresenta um pacote de corte de gastos que nem arranha a superfície, é um sinal de que ele não vai atrás da resolução do problema. Ele nem sequer reconhece que o problema existe. Enquanto isso, vai o secretário da comunicação do Lula, Paulo Pimenta, que está prestes a levar um pé na bunda, fazer um vídeo dizendo que a culpa da alta do dólar é, sabe do quê, meus amigos? É dos memes da internet. Então, você aí que está fazendo meme, pelo amor de Deus, para. Hoje em dia, as pessoas estão comprando picanha parcelado. Lula não está prendendo apenas pessoas inocentes. A picanha está presa dos estabelecimentos debaixo de cadeado com tornozeleira. Para comprar picanha hoje, não é brincadeira. Tem gente comprando picanha parcelado. Café, esquece. Aquela cervejinha do final de semana, aí vem o imposto do pecado. Não vai ter cervejinha, vai ficar mais cara. Batemos o recorde
de casas que foram pegas de volta pelos bancos por inadimplência. Casas. Sabe o que é isso? Famílias desabrigadas. 44 mil casas, apenas esse ano, foram retomadas pelos bancos, porque as famílias não estavam conseguindo pagar. E aí, para embrulhar o nosso estômago, temos que ouvir aqui petistas, à esquerda, defender isso tudo. Como é possível, sinceramente, um dia no futuro cientistas e antropólogos terão que estudar como é possível alguém, na altura do campeonato, com tudo que está acontecendo, subir na tribuna e defender esse governo. Quantos milhões de emendas são necessários para uma pessoa subir lá e defender isso? Aí querem agora tirar direito do BPC, pessoas com doenças, pessoas paralíticas que não podem trabalhar, que não podem produzir, querem retirar dessas pessoas a sobrevivência, a dignidade. Lula não está cortando dos ricos, Lula está cortando não é nem dos pobres, ele está cortando daqueles que nem sequer conseguem trabalhar. Enquanto isso, a mensagem cada vez mais clara. Não farão nada pelo descontrole fiscal, não farão nada para cortar os gastos, o investimento está indo embora, recordes de investimento indo embora, e para piorar, infelizmente aqui, nessa casa, que representa a vontade do povo, ou deveria representar, nós temos uma parcela que ainda vota dependendo da emenda que entra no seu gabinete.